Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título Verdade Triunfante. Que verdade foi essa que triunfou? Considerando que a gente vem estudando desde domingo, desde sábado até aqui, a gente nós observamos, melhor dizendo, que as duas testemunhas envolvia a palavra de Deus, onde ela foi perseguida, destruída, e na pessoa dos santos de Deus, também onde houve aquele morticínio, tudo aquilo. E na Revolução Francesa ali, entre 1799 até o ano de 1804, muita coisa aconteceu após aquela situação. Ou seja, as verdades foram de fato restauradas, as sociedades bíblicas foram feitas, até coloquei no vídeo de ontem, a casa de Voltaire, uma Bíblia, onde ela foi destruída, e ele disse que jamais uma história que envolvia 12 pessoas poderia ter um vasto alcance diante uma obra que ele mesmo poderia acreditar, segundo seu parecer, que iria destruir. E por ironia do destino, e na verdade por providência divina, a sua própria casa foi ou se tornou um depósito de Bíblias. E no decorrer da história a gente vê muita coisa acontecendo. Lembre-se, a gente está em 1804. E depois disso aí houve outras coisas. Quando a gente leva para 1843 e anteriormente a isso, houve um movimento milerita. E nesse momento aconteceu ali um levante às escrituras, e o próprio Guilherme Miller, um grande estudioso da palavra de Deus, um metodista, muito, podemos dizer assim, pesquisador, encontrou ali, embora de maneira equivocada, o dia e a hora da volta de Cristo, o dia que ele iria voltar. E então as verdades foram restauradas, pregações foram feitas, e em seguida, em 1843, nós encontramos ali aquilo que a gente chama de um grande desapontamento, de um movimento onde a Igreja Adventista ainda não existia. Então, o movimento que se tinha era o movimento milerita, ou o movimento do advento. O nome adventista veio de origem através desse movimento. E só em 1863 foi que a Igreja Adventista oficialmente veio de fato ser instituída, ela veio de fato ser criada. O movimento existia antes. Então, quando alguns falam que a Igreja Adventista marcou data, que a Igreja Adventista se precipitou e que eles passaram por cima de um texto da Bíblia, infelizmente, essa informação não procede pelo fato de ter ausência de propriedade histórica. A Igreja Adventista surgiu em 1863. 1843 e 1844 foi onde houve o desapontamento do movimento do advento e não da igreja em si. E depois que isso aconteceu, a igreja veio surgir praticamente 20 anos depois. E olha que coisa interessante. Essa sétima trombeta, que está aqui relatada no capítulo 11, verso 15 a 18, fala da volta de Cristo. E agora o mal extirpado para sempre. Por essa razão, o título da lição nos traz verdade triunfante. Considerando, irmãos, que as 7 trombetas são os 7 anúncios das calamidades, das guerras, das destruições que aconteceram, e eu achei interessante o que o autor do comentário Apocalipse verso por verso, esse aqui, ele dá uma descrição interessante dessa divisão que houve no período das trombetas. Aqui diz assim, as 4 primeiras trombetas envolvem o colapso de Roma Ocidental, as 2 seguintes, a derrota de Roma Oriental, e a 7ª trombeta, o colapso de todos os governos humanos. Ou seja, essa 7ª trombeta é uma proclamação de Deus, dizendo que agora acabou. Todos os reinos humanos foram de fato destruídos. Houve essa divisão entre Roma Ocidental e Roma Oriental, e em seguida veio agora a Roma, podemos dizer, a nível mundial. Um império onde estará totalmente oposto contra o reino de Deus. Eu costumo dizer que esse reino, que o próprio Cristo fala assim, e ele dirá aos que estiverem à sua direita, é um grupo de pessoas que assumirão uma vida totalmente contrária a tudo aquilo que Cristo veio instituir. E essa 7ª trombeta é chamada por um outro autor aqui, a trombeta de Deus. Quando fala assim, pois a última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se as 7 trombetas são calamidades, são anúncios de destruição, essa 7ª trombeta é uma destruição também do mal. É uma destruição também do mal mundial, do mal geral. E essa trombeta também ressuscitará os mortos, que estão descansando no sono da morte. Essa 7ª trombeta anunciará o fim do pecado para sempre, ou seja, extirpará o mal para sempre, e iniciará também o reino eterno de Deus. A gente sabe, irmãos, que as trombetas elas serviam para anunciar algo bem
bem delicado, algo bem chamativo, algo que seja de um cunho de importância muito grande. E as trombetas simbolizam isso. Essa sétima trombeta, eu achei interessante com o que o autor aqui descreveu, onde ele fala assim, ó, a sétima trombeta é chamada na Bíblia a trombeta de Deus. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, e o verso 16, e no capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, assim, a trombeta também anuncia a volta de Cristo. E essa volta será uma bênção para todos aqueles que estiverem aguardando a sua vinda. O próprio Paulo deixou isso bem claro. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará. Mas não somente a mim, mas todos quanto aguardam a sua vinda, ou amam a sua vinda. Então a trombeta irá soar, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados. Cristo voltará, resgatará os seus filhos, e todos viveremos com ele para sempre. Essa verdade que foi preservada por todo o tempo, desde que existiu o ser humano na face da terra, ela será, de fato, restituída para nunca mais ser ameaçada de forma alguma, porque a palavra de Deus será uma realidade para sempre. Ou seja, ela perdurará pelos séculos sem fim. E eu e você, que nos santificarmos por essa verdade seremos libertos, por essa verdade seremos salvos. E por essa verdade, que é Cristo, através do que Ele deixou escrito, iremos triunfar verdadeiramente. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possamos fazer valer o viver por essa verdade, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pelas esperanças que nos dás na mesma, para que todos possamos triunfar para a glória do Teu nome. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.